Gente, já o empregado doméstico é uma modalidade especial, uma figura jurídica especial, que tem algumas características a mais do que o empregado regular, né? O empregado regra geral. Ele tem todos aqueles requisitos previsto no artigo 3º da CLT, mas para que ele seja considerado um trabalhador doméstico, um empregado doméstico, há ainda 3 outros requisitos. O primeiro deles é a finalidade não lucrativa da atividade exercida. O segundo deles é a prestação do serviço para pessoa ou família, não pode ser para uma empresa. E o terceiro é a prestação no âmbito residencial. Tem que ter esses 3 de forma cumulativa para que eu possa considerar aquele empregado como empregado doméstico. Então, por exemplo, se eu tenho uma fazenda onde eu moro, mas nessa fazenda também há uma criação de gado, leiteiro, e eu produzo queijos. As pessoas que produzem queijos naquela fazenda não são considerados empregados domésticos. Mesmo que eu não tenha um CNPJ, ou seja, ele preste serviço à pessoa física, é no âmbito residencial, afinal de contas eu moro na fazenda, e é uma finalidade, e nesse caso não é uma finalidade não lucrativa, ou seja, ele produz o queijo para a venda. Eu vou dar um outro exemplo meu. Você deve estar observando aqui o meu escritório, né? Que o meu cenário é o meu escritório. E eu tenho o meu escritório em casa, né? Foi uma sugestão, inclusive, da minha esposa, quando eu me mudei de Fortaleza para cá. E eu achei que seria mais barato. E eu posso, por exemplo, contratar um advogado para trabalhar diretamente para mim, supondo que eu não tenha CNPJ aberto. Supondo não, né, gente? Eu não tirei o CNPJ. Né? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? E eu contrato um advogado para trabalhar comigo. Ele está prestando serviço à pessoa física. Ele está prestando serviço no âmbito residencial, afinal de contas, o meu escritório é na minha casa. Se você vier aqui em casa, em frente, tem uma placa do meu escritório. Mas é uma finalidade lucrativa. Né? Ou seja, não pode ser considerado empregado doméstico. E a gente confunde muito, a gente acha que o empregado doméstico é só aquela pessoa que varre o chão, e não é. Por exemplo, o enfermeiro, que é contratado para cuidar do idoso, ele trabalha para uma pessoa física, ele presta serviço no âmbito residencial, afinal de contas, ele está lá na casa do idoso, e ele presta um serviço que tem a finalidade não lucrativa, que é cuidar da saúde do idoso. Claro que é lucrativo para ele, né? Mas não para o idoso. E aí, nós temos um caso claro de um empregado doméstico. Eu posso ter um piloto de helicóptero, um piloto de avião que é empregado doméstico. Desde que ele pilote, por exemplo, um avião particular, com a finalidade não lucrativa, que seja contratado por uma pessoa física, o proprietário do avião, e preste seu serviço no âmbito residencial. Tem lá uma pista de pouso na fazendinha onde o cara mora. Então a gente tem que tomar cuidado com essas preconcepções que a gente acaba tendo em determinadas atividades. O empregado doméstico ele foi regulamentado pela Lei Complementar 150/2015, que pacifica o elemento da não eventualidade, seguindo aí uma vertente que não é a vertente majoritária. E aí a Lei Complementar 150 vai dizer que é empregado doméstico quem trabalha no âmbito residencial por 3 dias ou mais por semana. Ela ratifica a impossibilidade do trabalho infantil. Né? O trabalho doméstico não pode ser realizado em modalidade de trabalho infantil. Infelizmente, é necessário que haja essa ratificação, porque a gente sabe que ainda hoje é muito cultural as pessoas levarem menores para trabalhar nas suas casas, principalmente, e é muito comum levar menores do interior para a capital. Ela explicita a possibilidade de celebração do contrato de experiência, tá? no âmbito do trabalho doméstico, e ela regula a inserção
do empregado doméstico no FGTS. Sendo que aqui o FGTS não vai ter aquele recolhimento de 40% na rescisão. A gente sabe que quando a pessoa é demitida sem justa causa, o empregador paga uma multa de 50%. 10% fica de presente para o governo, 40% vai para o bolso do empregado. Aqui no empregado doméstico, o pagamento é um pouco diferente. Ele não paga os 40%, em compensação ele paga 11,2% ao mês, porque ele paga 3,2% a mais para substituir os 40%, que se somam aos 8% que já são pagos por qualquer empregador. E também reafirmou a licença maternidade de 120 dias e a estabilidade provisória, a garantia provisória, aliás, de 5 meses após o parto. Não precisava, porque isso já está na Constituição Federal, mas previu, né? O que abunda não prejudica.